Palavra do Senhor no texto de Atos, capítulo 6, versículos 8 a 15. Atos, capítulo 6, 8 a 15. Enquanto você vai abrindo, eu louvo a Deus por ar-condicionado, eu louvo de verdade. Alguém disse que com ar-condicionado a gente fica mais presbiteriano, a gente faz jus à nossa identidade. Eu não sou desses não, viu? Eu creio que o Espírito Santo de Deus aquece até o coração dos mais tradicionais. Em breve, se Deus permitir, nós teremos um ponto de ar-condicionado ali e outro ali também, e aí esse ventilador vai espalhar o ar frio de forma mais integral. Eu creio que dentro de 2 semanas, então venha mais bem agasalhado dentro de 2 semanas, para nós termos essa doce comunhão. Irmãos, vamos prestar atenção na leitura da palavra de Deus. O texto de hoje, na verdade, nós vamos perceber que tudo que é dito hoje tem a ver com o início do capítulo 6, na obra do Espírito Santo, consertando a vida da igreja e fortalecendo a fé da igreja. E hoje nós vamos ver, por meio do testemunho da vida deste homem, Estevão, a obra de Deus. O versículo 8 de Atos 6 diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela revelação perfeita, infalível, inerrante, inspirada, autoritativa e central de Deus para nós neste momento, que nos apresenta o comando do Senhor dos Exércitos para nós, seus soldados, seus servos, e também o encorajamento para nós que carecemos também desta força, desta graça. Equipa-nos, Senhor, com a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês podem desenhar, se vocês quiserem fazer um desenho, tá? Desenhem como se fosse assim um explorador, tá? Vocês já ouviram falar do Indiana Jones? Não sei se já ouviram falar, mas um explorador, vocês podem desenhar assim um homem ou uma mulher que está em busca de artefatos arqueológicos, coisas antigas, tá? E aí eles têm ali alguns equipamentos, acessórios para suas missões. Eu vou dar dicas para vocês. Ele pode ter um chapéu, pode ter chicote, né? O Indiana Jones tinha chicote, né? Revólver, mochila, jaqueta de couro, mapas, óculos de proteção, equipamentos de escavação. É um arqueólogo herói, né? Vocês podem fazer algum desenho assim, tá bom, crianças? Equipamentos, crentes, equipamentos essenciais para cumprir nossas missões são essenciais. São importantes em cada ramo, mesmo que você não seja um explorador de artefatos e múmias, mas cada profissão tem o seu conjunto de recursos para você exercer a sua função. No meu campo da teologia e do pastorado, nós temos as nossas bibliotecas teológicas, né? Então, muitas vezes nós temos os nossos comentários bíblicos, temos as bíblias de estudo, e uma série de outros recursos, como os interlineares. Você sabe que isso são os textos que fazem estudo das línguas originais. Então, nós podemos ter, por exemplo, um dicionário de grego e hebraico, mas também análises do texto grego e hebraico, traduções, para que a gente possa pregar melhor. Em cada profissão, você precisa ter os seus equipamentos, até porque você precisa do equipamento certo para lidar com as adversidades e os problemas. O Indiana Jones era assim. Se você já assistiu, eu assisti muito Indiana Jones, tá? Você sabe que quando os inimigos tentavam atrapalhá-lo, ele precisava desses equipamentos. Fosse o arqueólogo rival, o René Belloc,
Era um arqueólogo rival do Indiana Jones, sempre queria sair na frente, sempre queria chegar antes nos lugares, então apresentava uma grande competição. Ou então o Dr. Tughi Mola Ram, esse é um dos principais do Indiana Jones, ele era o líder de uns cultistas, de uma seita, que queriam usar a pedra sankara para dominar a mente das vítimas. Não eram vilões pequenos, eram vilões problemáticos, e o Indiana Jones, o Harrison Ford, junto com o Steven Spielberg, seu diretor, precisavam dos equipamentos certos. Meus irmãos, nós os filhos de Deus, que vivemos não numa ficção, vivemos nesse mundo real, nós temos lutas e desafios reais. Existe hoje uma grande oposição àqueles que chamamos de adversários da cruz, desde os dias do Senhor Jesus Cristo, que tem se levantado ano após ano, década após década, século após século, como aqueles que não se dobram a Cristo. Rebeldes e que amam ser rebeldes, que buscam com toda a sua força abafar a verdade de Deus e se opõem contra todos aqueles que tentam propor, apresentar e defender a verdade do Senhor. E nessa aventura, um tanto perigosa, na qual eu e você estamos engajados como filhos de Deus, nossos equipamentos não são meramente virtudes ou habilidades que você precisa ter, ou capacitações, mas nós somos equipados com uma pessoa divina que habita dentro de nós. E é essa habitação do Espírito em nós que faz toda a diferença na maneira como nós enfrentamos os desafios que são feitos contra nós, porque carregamos o nome de Cristo. É compreender quem é o Espírito Santo dentro de nós e o que ele faz através de nós, que nos capacita para lidar com a dura missão de sermos embaixadores de Cristo nesse mundo. O livro de Atos fala muito sobre isso, tanto sobre as perseguições, mas especialmente no texto de hoje, sobre os efeitos de sermos cheios do Espírito. Meu irmão, minha irmã, eu espero que hoje à noite, ao terminar de ouvir essa exposição, eu e você sejamos estimulados a sermos mais cheios do Espírito Santo de Deus, porque só assim seremos inabaláveis no Espírito. E eu acho que esse texto mostra isso para a gente de 4 formas, essa tese: sermos cheios do Espírito para sermos inabaláveis, falando, em primeiro lugar, do que é o testemunho de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus. A primeira coisa, isso está muito claro para a gente logo no versículo 8, veja aí, acompanhe comigo a leitura. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Esta sessão começa falando deste homem que se tornou muito famoso na história da igreja, chamado Estevão. Um homem de testemunho exemplar na vida da igreja. Um homem que, logo recentemente, havia sido escolhido pela comunidade da igreja primitiva como um dos novos apóstolos, um dos novos diáconos. Vamos lembrar o que aconteceu na semana passada? A gente veio falando que nessa igreja maravilhosa que experimentava um avivamento bíblico, uma demanda surgiu. As viúvas dos gregos estavam sendo abandonadas na distribuição do mantimento. Lembra? Nós falamos disso semana passada. E os apóstolos que receberam essa demanda, quando responderam, disseram: veja, nós os apóstolos não podemos cuidar disso agora, porque o nosso ministério é cuidar da palavra e da oração. Esse é o nosso foco e é o nosso chamado. Então, escolham entre vocês homens piedosos e homens cheios do Espírito para atender essa demanda. E nós vimos na semana passada que alguns desses homens foram escolhidos, e entre eles uma menção especial a este Estevão, é o primeiro da lista. Era um homem cheio de fé, cheio do Espírito. Meus irmãos, é tão maravilhoso a gente ler isso, porque, em primeiro lugar, a característica que sobressai a respeito desse homem, não é exatamente o que ele faz, mas é quem está dentro dele capacitando para ele fazer o que ele faz. É o fato de ele ser um homem que tem o Espírito Santo de Deus, que o habilita para as boas obras. Esse mesmo Espírito, a gente poderia dizer que o livro de Atos, ele poderia ser muito bem chamado não de livro de Atos dos Apóstolos, mas de livro de Atos do Espírito Santo. Acho que talvez seria até uma colocação mais correta sobre esse livro. Não são os apóstolos que estão em evidência nesse livro, é o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo de Deus, que estava confirmando, qual era a função do Espírito? Confirmar a obra de Jesus, atestar a veracidade
da salvação em Cristo, do Messias, de que Cristo era o Messias. Então esse Espírito de Cristo, agindo agora por meio dos apóstolos, confirmava a mensagem da ressurreição de Jesus dos mortos, de que era chegado o reino de Deus, de que tudo o que havia sido dito por Jesus, agora dito pelos apóstolos, era verdade, e deveria ser ouvido, abraçado, crido, para que as pessoas experimentassem, de fato, essa mudança interior nos seus corações. Meus irmãos, era isso que o Espírito Santo fazia, e era esse poderoso, essa pessoa poderosa, divina, a terceira pessoa da Trindade, que estava dentro de Estevão, e, portanto, ele era um homem que fazia grandes sinais e prodígios. De fato, meus irmãos, é a primeira vez que a gente tem uma menção no livro de Atos de alguém que não era um dos 12 apóstolos fazendo grandes sinais e prodígios. Mas mesmo isso não deveria ser tão espetacular para você, porque o propósito desses sinais e prodígios era apenas evidenciar a obra do Espírito Santo na vida de Estevão. Meus irmãos, o texto é bem claro, quando ele vai descrever de que ele estava cheio de graça. Essa palavra cheio aqui, às vezes a gente interpreta essa palavra cheia como se fosse assim, um copo cheio, né? Mas aqui, o grego literalmente é a ideia transbordante da graça e do poder de Deus, por causa do Espírito Santo dentro dele. Todos esses fatores o controlavam e fluíam de Estevão. Não só o Espírito, mas a sabedoria, a fé, a graça e o poder. Ele era um canal de bênção, e portanto ele se tornou um líder excepcional da igreja. Meus irmãos, é difícil ler sobre Estevão, o que a gente vai ver hoje e no próximo sermão, capítulo 7, e não chegar à conclusão de que esse é um homem que deve ser imitado. Nós devemos olhar para Estevão e falar assim: Senhor, me dê a graça de buscar isso, esse enchimento do Espírito Santo. Meus irmãos, no Novo Testamento, isso é uma meta do Novo Testamento. Enchei-vos do Espírito, é uma ordenança, é um imperativo do Evangelho. Não é uma coisa que apenas algumas categorias evangélicas buscam. Não! Todo crente que crê em Cristo deve ser cheio do Espírito de Cristo, deve ser transbordante. Nós não deveríamos estar satisfeitos com nada que não fosse transbordar do Espírito Santo de Deus. Transbordar do Espírito Santo de Deus. Porque, meus irmãos, se não for essa a nossa meta, a nossa utilidade para Deus é muito baixa. Veja, o que eu quero dizer com isso? Vamos explicar. Crianças, imaginem que eu estou segurando, tá, uma luva na minha mão aqui agora, tá? Eu tenho uma luva, ok? Imagina que eu tenho uma luva aqui. Eu até tenho uma ali na minha moto, eu podia ter pego ela, né? Mas imagina que eu tenho uma luva aqui, tá? Para que serve uma luva? Crianças, vocês podem me ajudar? Para que serve uma luva? Né? Tá friozinho aqui na frente, então a gente fica quentinho, né? Você põe a luva quando tá frio. A luva também serve para pegar algumas coisas específicas, né? Às vezes algumas coisas escorregam, então você põe uma luva que tem maior aderência e você consegue pegar as coisas, não é? Agora, queridos, uma luva sozinha não é nada, né? A luva, para ter qualquer utilidade, ela precisa de uma mão dentro dela. O que faz a luva ser alguma coisa não é a luva que faz as coisas, é a mão que está enchendo ela por dentro. Meus irmãos, na vida cristã é exatamente assim. Nós, os cristãos, nós somos a luva, e Deus, o Espírito de Deus, é a mão. E quando nós, imagina com a luva, quando nós somos preenchidos por Deus por dentro, e não basta ser só um ou dois dedos, cada espacinho da luva por dentro tem que ser preenchido pela mão, todas as áreas dela, para que a utilidade dela seja total, para que ela esquente as nossas mãos, para que a gente consiga pegar as coisas. Meus irmãos, nós precisamos ser totalmente cheios do Espírito, totalmente cheios, em todas as áreas da nossa vida, e eu e você não conseguiremos isso se não fizermos isso uma meta, uma prioridade na nossa vida. Meus irmãos, veja, eu quero deixar bem claro, no final do sermão vou falar mais disso, mas as disciplinas espirituais que nos enchem do Espírito não deveriam ser a terceira ou quarta camada da sua agenda diária ou semanal. Se sobrar tempo, hoje eu vou ler a Bíblia. Ups, esqueci de orar hoje. Estou há 4 dias sem fazer devocional. Não, meus irmãos, crente não deveria falar assim. Porque essas coisas deveriam ser prioridades para nós.
Encher-se do Espírito é uma prioridade. Se você quer uma vida aquecida, vibrante, transbordante do Espírito, você tem que buscá-lo todos os dias. Você precisa buscar na palavra de Deus, aonde o Espírito age, por meio da qual ele age em nós, para que você, de fato, se torne útil, como uma luva nas mãos de Deus. E Estevão é esse testemunho para nós, da meta da vida cristã, o enchimento do Espírito. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós veremos que um homem cheio do Espírito, não só dá testemunho dessa vida, mas existe uma apologética de alguém que é cheio do Espírito. Em segundo lugar, eu vou explicar isso. O texto vai dizer para a gente que uma nova situação de adversidade surge nessa igreja. Primeiro foi aquela das viúvas, mas agora olha o versículo 9, veja comigo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Essa sinagoga dos libertos aqui, nós não temos muitas informações históricas, temos algumas, aparentemente, os judeus aqui, cujos antepassados haviam sido libertos da condição de prisioneiros de guerra. Parece que esses que conseguiram sair da condição de prisioneiros de guerra ou de escravidão, formaram entre si uma comunidade, e uma comunidade religiosa, a sinagoga dos libertos. Apesar de nós não termos muitas informações, as origens deles são registradas aqui para a gente, e na verdade de 3 grupos divergentes. Nós temos aqui o pessoal do norte da África, ele menciona, de Cirene e Alexandria, os alexandrinos, que eram 2 das principais cidades do norte da África. Nós temos também aqui os da Ásia, ele menciona, e provavelmente aqui a porção ocidental da Turquia, da atual Turquia, e também os da Cilícia, tá? E a Cilícia é interessante no livro de Atos, porque possivelmente foi esse grupo ao qual Tarso, ou Paulo de Tarso, né, pertenceu, porque justamente Tarso ficava na província da Cilícia, tá? Então, esses 3 grupos agora, que pensavam de maneira divergente entre si, os 3 vêm ao ataque de Estevão, debater contra ele, levantar acusações, já veremos, mentiras. Mas o que é interessante, meus irmãos, é que esse Estevão, preste atenção, este membro dos 7 especiais, os primeiros 7 diáconos, esse fazedor de maravilhas, realizador de sinais e prodígios, ele se revela um debatedor habilidoso, um apologista, um defensor da fé. Mas não é qualquer um não. Vocês viram o que o versículo 10 disse? E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Os oponentes de Estevão não davam conta de debater com ele, não resistiam, tamanha a emanação de sabedoria e do Espírito que dele procedia. Meus irmãos, eu amo a forma como o livro de Atos qualifica que tipo de debatedor ele era. Veja, nós sabemos que Estevão era um debatedor muito hábil no nível dos argumentos. O capítulo 7 já vai mostrar para a gente em 53 versículos o grande discurso de Estevão. O maior discurso que a gente tem no livro de Atos é o de Estevão, maior do que o de Pedro lá no capítulo 2. Então nós veremos claramente que Estevão tinha conhecimento, ele conhecia a lei de Deus, ele tinha argumentos. Tudo isso fica claro na hora que ele for fazer a defesa da história da redenção no capítulo 7. Mas nesse momento o que nos chama a atenção é de que a sabedoria dele decorre pelo fato dele ser cheio do Espírito. Ele era um apologista espiritual. Ele não era meramente alguém que tinha argumentos racionais, lógicos. E aí então ele ganhava um debate pela argumentação. Não! Era a presença de Deus dentro dele que fazia toda a diferença. Meus irmãos, vários comentaristas e teólogos ao longo da história têm identificado nesse versículo a importância de uma apologética espiritual. Não basta saber a doutrina, não basta conhecer os fatos do Evangelho, é necessário ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Isso é claríssimo. Sabedoria, é o que o texto menciona, é o produto final de uma vida de alguém que teme a Deus, cuja vida é moldada
pela sabedoria de Deus, pelo Espírito de Deus. É de alguém que sabe vivenciar o Evangelho. Veja que Estevão sabe que essa sabedoria vinha lá do alto. Ele discutia com eles não segundo argumentos humanos, mas segundo as categorias celestiais. Ele conhecia a verdade, ele pensava nas coisas lá do alto. Talvez a gente poderia aplicar aquele conceito de Colossenses, capítulo 3, quando Paulo fala, pensar nas coisas lá do alto, de onde fostes ressuscitados. Vocês são de lá, de onde Cristo está. Então ele era esse homem. E meus irmãos, era justamente essa presença do Espírito Santo na vida dele que o tornava tão capaz no debate com pessoas. Veja, meus irmãos, eu sei que nós somos chamados a estudar a doutrina, e uma coisa não anula a outra aqui, tá? Eu e você somos chamados a conhecer a verdade, essa verdade nos liberta, precisamos entender o que o Senhor Jesus Cristo ensinou, e Jesus disse que aquele que tem os mandamentos, a doutrina de Jesus, e os guarda e os observa, esse é o que o ama. Então nós temos que ter. Mas, meus irmãos, o pulo para o farisaísmo é muito curtinho. Saber muita coisa e não ter o Espírito agindo dentro de nós é fórmula pronta para ser um fariseu, é fórmula pronta para ser um legalista, e não para ser um instrumento nas mãos de Deus. E eu vou até além, meus irmãos. Eu diria que tem muitas pessoas que não são grandes oradores, grandes retoricistas, grandes, sabe, igual aqueles seriados de advogado em tribunal, defendendo, argumentando. Muitos de nós não somos assim. E ainda assim, pelo Espírito e pelo poder de Deus, podemos ser grandes defensores da fé cristã. Charles Spurgeon, famoso pastor batista do século XIX, certa vez ele pregou o que, na sua opinião, foi um dos seus piores sermões, um dos sermões mais pobres da vida dele. E ele diz no relato dele que ele gaguejou nesse dia, que ele se atrapalhou todo, e ele sentiu que a sua mensagem era um completo fracasso. Essa foi a descrição do Spurgeon. E ele ficou tão humilhado com aquilo, que quando ele chegou em casa, ele caiu de joelhos no chão, e disse, Senhor Deus, Tu não podes fazer algo com nada, abençoa esse pobre sermão, esse sermão tão fraco, tão pífio, faz algo dele. E durante toda essa semana ele proferiu essa oração, ele acordou no meio da noite e orou muito sobre isso, mas acabou determinando para si mesmo que no domingo seguinte ele iria se redimir e iria pregar um sermão melhor do que o anterior. E com certeza foi isso que aconteceu. No domingo seguinte, ele se preparou, escreveu tudo direitinho e pregou um lindo sermão. E no final, o povo se aglomerou, as pessoas vieram cobri-lo de elogios pela sua retórica, pela sua oratória, pelos seus exemplos, e ele foi para casa satisfeito consigo mesmo, e naquela noite ele dormiu igual um bebezinho, cheio de alegria, e ele disse para si mesmo, mas vamos observar agora o resultado desses dois sermões. E ele fez um exercício de ir atrás para tentar descobrir qual foi de fato o impacto de cada um daqueles sermões. E ele descobriu que o segundo sermão que ele pregou foi muito bonito, foi muito belo, mas não passou nada disso não. Ninguém havia dito nada demais, apenas aplaudiram a estética do sermão. Mas no primeiro sermão, o fraco, o ruim, 41 pessoas se converteram. Lembrando que Spurgeon viveu dias de avivamento inigualáveis, né? Se eu pregasse um sermão e 41 pessoas se convertessem aqui na igreja, eu ia ficar animado. Mas foi isso que ele descobriu que naquele dia, lá em Londres, 41 pessoas se converteram. No sermão que ele julgou ter sido péssimo. E meus irmãos, a conclusão dele foi, se não outra, de que o Espírito de Deus usou um e não usou o outro. Ou até usou o outro, mas o Espírito faz coisas que vão além do pregador. O Espírito não está preso à nossa retórica, à nossa habilidade, aos nossos exemplos. O Espírito é o Espírito. Se ele quiser fazer uma mula falar e pregar para balão, ele vai fazer. Se ele quiser pegar uma pessoa sem preparo, uma pessoa que aos olhos do mundo é inadequada,
como tantas vezes eu e você nos sentimos, e usar as nossas vidas, Ele pode fazer isso. Então, meus irmãos, sejamos instrumentos prontos a serem usados pelo Espírito de Deus. Comunhão com Ele, oração, vida íntima com o Senhor, buscando sempre, para que os nossos lábios sejam usados a tempo e fora de tempo, para que nós saibamos defender o Evangelho da forma como somos. Veja, isso não é desculpa para você não se preparar, você sabe disso. Você tem que estudar, você tem que ir atrás. Mas gaste igual tempo em comunhão com o Senhor, em oração, para que você seja um apologista, cheio do Espírito de Deus. Mas veja agora, meus irmãos, em terceiro e penúltimo lugar, que isso não vai livrar a gente de lidar com a falsidade daqueles que não possuem o Espírito. Terceiro lugar, veja agora o levante, a falsidade, a oposição daqueles que não possuem o Espírito. Esses mesmos homens, não se dando por vencido de estar perdendo o debate para o irresistível Estevão, o que eles fizeram então? Olha o versículo 11, olha o que eles fizeram. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Meus irmãos, tem horas que as pessoas não vão conseguir perder a batalha, não aceitam derrota, e eles farão de tudo que estiver ao seu alcance, e o que não estiver ao seu alcance também, para que eles não sejam humilhados, envergonhados. E o que eles fizeram aqui? Eles subornaram pessoas para que falassem falsamente. Estamos ouvindo ele proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Meus irmãos, quando o Sinédrio ouviu isso, na hora eles ficaram atiçados, porque uma blasfêmia é um pecado grave, é um pecado da língua contra a verdade de Deus. E aqui eles falaram contra Moisés, ou seja, a ideia é de que Estevão estava falando coisas contra a lei de Moisés, que foi registrada, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, afirmando inverdades. E eles levaram todo o povo. O texto fala que agora, aqui começa a perseguição forte no livro de Atos, né? Eles fizeram todo o povo, a liderança, se atirar contra Estevão. Eles investiram, é o que o texto fala. Os escribas foram para cima dele, pegaram ele à força, arrastaram ele perante o Sinédrio. E ali também no Sinédrio, além das primeiras testemunhas, apresentaram outras falsas testemunhas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, a ponto dele ter falado que esse tal Jesus, o Nazareno, destruirá o lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. É o que a gente lê até o versículo 14. Meus irmãos, é curioso, porque assim, essas testemunhas, elas eram enviesadas, falsas, caluniadoras, mas elas não estavam necessariamente contando mentiras totais, eram mentiras parciais. Veja, de fato, Estevão, aparentemente, estava defendendo ideias que tocavam nesses pontos. Estevão estava utilizando provavelmente aqui o mesmo discurso pelo qual Jesus foi perseguido por esse mesmo Sinédrio, quando Jesus havia dito lá atrás de que o templo haveria de ser destruído. O problema é que esses homens então aqui não estão contando mentiras totais, mas eles estão reinterpretando o significado e a intenção de Estevão de falar dessas coisas. O mesmo se aplica à questão da lei. Veja, Estevão, meus irmãos, provavelmente estava defendendo de que a lei era um dispositivo temporário, mas que na verdade a salvação não poderia vir pela lei, e nós seríamos justificados pela fé em Cristo, Jesus, o Nazareno. A lei não poderia salvar ninguém, ela era importante, mas ela não era em si salvação. Provavelmente Estevão estava defendendo ideias tais como essas, e esses homens não gostaram nem um pouco, e mudaram o significado das palavras de Estevão. E eu quero que você perceba, meu irmão, minha irmã, que é exatamente assim que agem pessoas que não têm o Espírito Santo. Você percebe o contraste nesse texto? Claro, Estevão é um homem cheio do Espírito, e por ser cheio do Espírito, ele é um defensor da verdade de Deus. Ele fala a verdade, ele argumenta a verdade. Esses homens
não temiam a Deus verdadeiramente. Eles não tinham o Espírito Santo de Deus em seus corações, então eles não se preocupavam em serem mentirosos, em serem caluniadores. Eles que tanto amavam a lei de Moisés, estavam quebrando a lei de Moisés, o 9º mandamento que nós vimos hoje. Você viu aí hoje? No nosso catecismo de Heidelberg? O que é a quebra do 9º mandamento? Se não usar a nossa língua a serviço da mentira, da calúnia, da inverdade. Veja, suborno, falsidade. Eles eram filhos do diabo, sem o temor de Deus, defendendo suas posições egoístas. E meus irmãos, novamente, se nós temos uma visão clara desse mundo, esse tipo de coisa não deveria nos assustar tanto. Nós deveríamos saber que é assim. Quem não é regenerado, quem não tem o seu coração transformado pelo Espírito Santo de Deus, quem não recebeu o sopro de vida, o fôlego de Deus, que muda a nossa inclinação do coração, quem não passou pela experiência de um novo nascimento, vive na mentira. Estava conversando com o Dr. Mahendra Bhattarai, pastor nepalês que veio aqui ano retrasado por ocasião, perto da nossa conferência missionária. Eu tenho tentado manter um contato próximo com ele, que é o presidente do Supremo Concílio do Nepal, e através dele com os pastores nepaleses. A gente continua fazendo algumas videoconferências devocionais com eles lá. E os irmãos lembram, na conferência missionária, nós pedimos oração em especial porque havia sido marcado um dia para que ocorresse um levante contra os evangélicos no Nepal. E aconteceu. Não tão intenso quanto eles esperavam, mas ali no mês de agosto, no final do mês de agosto, infelizmente, nós recebemos notícias de que em várias cidades, na região maior de Katmandu, nos arredores, não exatamente no centro, mas aconteceram ataques. Homens hindus, em nome da sua verdade, contra a verdade dos evangélicos, apedrejaram igrejas, quebraram portas, quebraram janelas. Graças a Deus, meus irmãos, nós não ouvimos nenhuma notícia de morte de nepaleses cristãos naquele dia, mas ainda assim, ficamos sabendo que houve um levante político por parte de um dos partidos do Nepal, na tentativa de acusar falsamente alguns dos líderes presbiterianos no Nepal, para que eles fossem presos. O Dr. Mahendra, me disse em particular de um pastor que estava sendo falsamente acusado, e o caso dele ainda estava correndo, e de que ele ainda poderia ser preso, agora, recentemente. Vocês percebem, meus irmãos, que não é só lá nos dias dos apóstolos, são nos nossos. Até hoje, a mentira nos corações leva à oposição contra Deus e contra o seu povo. E o grande problema, meus irmãos, é que esses homens não percebiam que eles não estavam se opondo a Estevão, como se Estevão fosse a causa do problema deles. Não, eles estavam se opondo a Deus. Estevão era um representante do Senhor, e a raiva deles, a chateação deles, a ira no coração deles, não era contra Estevão, no fim das contas era contra Deus. Meus irmãos, que isso venha a acontecer com descrentes, não deveria ser uma surpresa para nós. Chocante é quando isso pode vir a acontecer conosco. Quando nós que somos chamados historicamente do povo do caminho da verdade, porque Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Portanto, nós, os que amamos a Deus, devemos ser o povo da verdade. Nossas línguas devem ser instrumentos de edificação, de defesa daquilo que é correto, reto, justo. Mas quando eu e você cedemos espaço, e em vez de vivermos cheios do Espírito, vivemos com o tanque vazio, escorregando no óleo da mentira, vivendo duplas verdades, que não são verdades, né? Se é dupla, não é verdade. São mentiras completas, enganando a nós mesmos e as pessoas ao nosso redor. Tiago fala, por exemplo, lá na sua epístola, no 1º capítulo, que nós devemos ser praticantes
da palavra de Deus, operosos praticantes, e não nos enganarmos a nós mesmos, como pessoas que ouvem a verdade e não a praticam. A religiosidade falsa consiste em achar que nós temos a verdade, porque ouvimos a verdade, mas ao não praticarmos a verdade, nos tornamos mentirosos. Quando não defendemos nossos votos básicos como crentes, seus votos de membresia na igreja são votos básicos de crente. Usar a minha língua para defender o reino de Deus, defender o reino na minha vida individual, na minha vida com a minha esposa, na minha vida com os meus filhos, na minha ética de trabalho, usar a minha língua para a verdade. Meus irmãos, Deus nos dá o exemplo da falsidade para redimir a nossa língua com a verdade. Redimir a nossa língua com a verdade. Que o Senhor nos livre, meus irmãos, de sermos esses que só pensam no seu próprio umbigo e chegariam a ponto de subornar outros para defender o nosso território. Não sejamos, meus irmãos, movidos pelo engano e pela mentira. Sejamos, meus irmãos, e assim eu termino o meu sermão, meu último ponto, homens e mulheres confiantes no Espírito Santo de Deus. Nosso último ponto é a confiança, não a falsidade, mas a confiança de quem é cheio do Espírito. É o último versículo. Olha que último versículo interessante. Versículo 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Os caras levantaram aquela acusação toda aquela mentira, toda aquela falsidade. E os membros do Sinédrio, eram 71 membros do Sinédrio, como num jogo de ping-pong, quando termina a acusação contra Estevão, da parte dos seus acusadores, então eles, se voltam para Estevão para ver, e agora? O que ele vai falar? E eu sei que você quer que eu dê spoiler do próximo sermão, porque tudo que ele vai falar está no próximo sermão, tá? Cenas do próximo capítulo, literalmente. Mas o versículo 15 diz que quando eles olharam para Estevão, viram que o seu rosto era como o rosto de anjo. Meus irmãos, essa expressão ela é muito única na Bíblia. Ela não aparece assim, rosto de anjo, não aparece o tempo inteiro. É como se o texto bíblico estivesse dizendo que havia algo de sobrenatural permeando a feição de Estevão naquele momento. E quando você começa a lembrar na Bíblia que houve momentos em que as feições, a face das pessoas apresentou uma glória diferente. Você lembra, por exemplo, que quando Moisés desceu do monte após ter recebido as tábuas da lei, o rosto dele brilhava. E ele precisou cobrir o rosto dele com um véu. Você se lembra que quando Jesus estava no monte da transfiguração, e após haver descido do monte, o seu rosto brilhava. Tanto Moisés quanto Jesus naquele momento tiveram um contato especial com Deus, e aquele contato com a glória de Deus chegou a ponto de modificar a feição física deles, quando eles desceram do monte. Meus irmãos, é assim que Estevão se encontrava na presença deles. Os argumentos, as acusações, a falsidade estava tudo ali, mas ele estava em contato especial com Deus, e a sua face transmitia uma confiança que não é desse mundo. No momento de maior crise, gente, a vida dele estava em jogo, era risco de morte aqui, e de fato ele ia morrer, Estevão ia morrer, dali a alguns instantes ele ia morrer, depois do discurso dele, cenas do próximo capítulo. Mas ele, como nós cantamos hoje, o texto, a música do Asaf Borba, que é uma reprodução de Efésios 3, 20 a 21, quando diz, eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Meus irmãos, quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, pode tacar pedra, pode tacar chinelada, pode chicotear, pode contra-argumentar, eu sei em quem eu tenho crido, e o meu rosto
vai traduzir essa confiança inabalável em Deus. Ele não se deixou abalar por nada, porque o Espírito dentro dele o transformou de tal maneira que ele parecia como se fosse um anjo, meus irmãos. Muita gente quer ver anjo, né? Estevão poderia dizer, não precisa ver não, olha aqui para a minha cara, aqui, ó. Um mensageiro, fiel e confiante em Deus. Meus irmãos, quando o Espírito está em nós, isso significa que Cristo está em nós. A Bíblia descreve que Jesus é uma rocha inabalável, que nos momentos mais difíceis, mais complicados da vida, quem conhece a Cristo, quem crê em Cristo, quem é salvo por Cristo, não se deixará abalar. Isso é uma verdade, meus irmãos. E essa deveria ser a meta das nossas vidas. Quando a gente fala sobre sermos cheios do Espírito, o que na verdade nós estamos falando é sermos cheios de Cristo, a respeito de quem o Espírito testifica. O Espírito testifica sobre Cristo em nós. Ele ilumina nosso entendimento para que alcancemos a plenitude de Cristo em nós, que é o alvo da nossa salvação. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. E aqueles a que Ele chamou, Ele também predestinou para que sejam conformes à imagem do Filho de Deus. Nós fomos predestinados para isso, essa é a meta. Cristo em nós. Estava lendo recentemente que Benjamin West, aquele grande pintor conhecido, estava falando de um outro pintor, Gilbert Stuart, que era um parceiro, um companheiro também famoso pelas suas pinturas, pelas suas belas cores. E o Benjamin West costumava dizer aos seus alunos, não adianta, vocês que querem ser bons e olham para o Stuart, não adianta roubar as cores do Stuart, roubar a palheta dele. Se você quiser pintar como ele pinta, você tem que roubar os olhos dele. Como é possível isso? Ou seja, o que ele está falando? Se você quer ser de fato esse grande pintor, você precisaria ser ele, você precisaria ter os olhos dele, ter o talento dele. Meus irmãos, talvez isso seja impossível a pintores tentando imitar um grande artista. Mas Cristo decidiu se colocar dentro de nós pelo seu Espírito. E nós que possuímos a Cristo, podemos pintar como Ele pinta, agir como Ele age, pensar como Ele pensa. Veja, isso é o que talvez muitas pessoas não entendam sobre a vida cristã. Quando eu e você estamos frustrados com os nossos esforços para tentar viver como Cristo viveu, tentar imitá-lo, muitas vezes apenas o registro da vida que Jesus viveu, por mais maravilhoso que isso seja, não permitirá que sejamos como Ele. Somente tentar imitar a Cristo de uma forma mecânica, comportamental, não vai ser capaz de mudar a sua vida. O que nós precisamos literalmente é de Cristo dentro de nós. Não é só imitá-lo como no espelho, é Ele dentro de nós, é sermos como Ele é, termos o coração dEle, termos da natureza dEle. E somente, como Calvino disse, somente quando a divindade de Deus estiver dentro de nós, poderemos então reconhecer o ser de Deus. O Espírito dentro de nós geme com o nosso Espírito, e assim dizemos, Abba Pai, nós somos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa! Meu irmão, minha irmã, sem o Espírito de Deus, você não pode conhecê-lo como Deus. Mas com o Espírito de Deus, meus irmãos, eu vou deixar a palavra falar por si só, e eu vou terminar com isso, tá? Porque senão eu vou aqui 3 horas pregando. Então eu vou te dar a palavra. Não precisa abrir lá, mas ouça, 1 Coríntios 2,12. 1 Coríntios 2,12. Ora, nós, eu e você, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus,
para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, porém não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E ele termina ali em 1 Coríntios 2,16, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo. Meu irmão, minha irmã, o Natal está chegando. E se lhe fosse dada a oportunidade de pedir qualquer presente de Natal, o que você pediria? Presente de Natal. Vamos supor que seu pastor esteja muito generoso e fala assim, veja, este ano eu quero gastar todo o meu dinheiro com você. O que você vai pedir? Opa, você fica meio assanhado, né? Vamos pensar, pastor. Vamos pensar, eu tenho algumas ideias. Pastor, eu tenho uma ideia. Eu pensei. E tem algo que eu gostaria que você me desse. Ok? Diga. Pastor, eu gostaria que de presente você me desse a mente de Cristo. Meus irmãos, é um baita presente. Mas é algo que eu jamais teria poder para dar a você. Eu, Mateus, eu não tenho poder para fazer isso. E eu também sequer posso lhe dar um presente que já lhe foi dado gratuitamente no amado. Quando Cristo, nosso presente de Natal, encarnou-se nesse mundo como homem, cumprindo a profecia de Isaías 9, veio e habitou entre nós e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Ele veio para literalmente dar de si para nós. E Ele nos deu a sua vida, nos deu o seu perdão, nos deu o seu espírito e nos deu a sua mente. E assim, meu irmão, minha irmã, eu e vocês podemos estar equipados para toda aventura, para toda boa obra, não com chapéus, não com chicotes, não com lupas e mapas e diários de explorador, mas com dons, com fruto do Espírito, com virtudes que não vêm de você, vêm do próprio Deus presenteador para você. Meus irmãos, se Deus quer dar de graça de si para nós, sabe o que compete a mim e a você? Puxar o que Ele nos dá de graça, trazer para nós. Você quer ser inabalável diante das adversidades? Muitos de nós aqui queremos estar inabaláveis e a gente não consegue. Vem o primeiro tremor, a gente chacoalha todo. Busque na rocha segura a sua imutabilidade. Leia a Bíblia, faça oração, se quiser crescer. Viu? Vocês completaram, vocês sabiam. Faça disso uma meta. Encha o seu espírito com conversas espirituais com pessoas que estão querendo ser cheias do Espírito. Faça isso. No dia do Senhor, por exemplo, faça uma meta. Hoje é dia do Senhor, né? Domingo. Faça uma meta. Leve para dentro da sua casa pessoas que queiram ter conversas espirituais com você. Converse sobre o sermão, converse sobre as adversidades, leiam versículos bíblicos, cantem cânticos. Estava conversando com alguns jovens aí que, enfim, ouviram a voz do pastor. Eu falei para eles assim, na minha época, a gente pegava um violão e a gente cantava músicas de louvor a Deus e a gente não precisava de pretexto nenhum para fazer isso. O Espírito enchia a gente, era fácil, era com o violão no colo. A gente botava o violão no colo e começava, glória para sempre ao Cordeiro. E ao cantar, ao entoar verdades espirituais, falando entre nós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, o Espírito enchia o nosso coração. E nós nos animávamos uns aos outros. Ah, meus irmãos, desenvolvamos disciplinas espirituais que nos encham, que nos firmem, que nos tornem inabaláveis. Lance mão de todos os recursos que Deus tem dado a você pelo seu Espírito. Use tudo. E assim, meu irmão, minha irmã, e eu fecho com isso, você vai ser, de fato, uma luvinha bem bonitinha, com uma mãozinha bem grande de Deus dentro de você, super útil, super aquecida, pegando, fazendo tudo aquilo para o qual Deus preparou você para fazer. Amém? Vamos orar, igreja do Senhor. Bendito Deus, Tua palavra nos encoraja nessa noite a fazermos uso, Senhor, fazermos uso
do inabalável Espírito de Deus, que nos mantém firmes e fiéis diante das adversidades desse mundo. Elas não são poucas, Senhor. Haverá momentos que nós teremos risco, inclusive, de morrermos. E até para isso a gente deve estar disposto, Senhor. Mas só estaremos de fato dispostos à morte, se o Espírito da vida e da ressurreição e da eternidade estiver em nós. É Ele quem nos sustenta no dia mau. É Ele quem nos reveste da armadura certa para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Nossa luta, Senhor, não é contra sangue, não é contra carne. Nos lembre disso, Senhor. Leva a nossa mente cativa à obediência de Cristo nessa noite, Senhor. Dá-nos o ser como Ele é, com as metas dEle, com as prioridades dEle, com o amor dEle, com o poder e a graça dEle. Repouse sobre nós o mesmo Espírito que repousou sobre o Filho de Deus. E assim seremos úteis, eficazes, e glorificaremos àquele que nos preenche, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé, igreja, vamos